E o que tememos é o superendividamento, ou seja, o que chamamos de LBO. Você compra a crédito, se o mercado virar, o que acontece? São as empresas que depois quebram e demitem seus funcionários. Porque a Numericable é uma empresa pequena em comparação com a SFR. É uma empresa de 5 bilhões que se endivida em 10 bilhões para comprar algo maior do que ela. 60 bilhões de euros. Essa é a dívida que Patrick Drahi acumulou para construir seu império. Para você ter uma ideia, isso equivale ao orçamento anual da educação nacional francesa. Esse homem possui a SFR, já possuiu a BFM TV e a RMC. Ele mora na Suíça, sua holding pessoal fica em Guernsey. Suas empresas estão em Luxemburgo e ele tem 5 nacionalidades. O homem que virou chefe da segunda maior operadora de telecomunicações da França só queria o dinheiro do país, sem envolvimento com ele. Acreditamos, acima de tudo, que ele tem objetivo fiscal. Já que a Numericable tem uma holding em Luxemburgo, sua empresa está listada na Bolsa de Amsterdã, sua participação pessoal está em Guernsey, um paraíso fiscal de Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, e além disso, ele mesmo reside na Suíça. Então vai ser necessário que o Sr. Drahi repatrie todos os seus bens e posses para Paris. Em 2024, ele vendeu às pressas seus 2 canais de TV para pagar seus credores. E hoje ele continua vendendo. Não porque ele quer, mas sim porque ele não tem mais escolha. SFR, o segundo maior operador de telecomunicações da França, está sendo dividida em 3 partes e distribuída entre seus próprios concorrentes. Segundo nossas informações, eles agora estão prontos para oferecer quase 20 bilhões de euros, 3 bilhões de euros a mais que a primeira oferta feita em outubro. Patrick Drahi exigiu um preço mínimo para seguir negociando com concorrentes. Como um homem conseguiu destruir a segunda maior operadora de telecomunicações da França? Qual o impacto para você, cliente da SFR ou de outras redes móveis? Mas acima de tudo, por que ninguém o impediu, mesmo quando todos viam o que estava para acontecer? Patrick Drahi nasceu em 1963 em Casablanca, em uma família judia marroquina. Seu pai e sua mãe eram ambos professores de matemática. Aos 15 anos, a família emigra para a França. Em Montpellier, Patrick é um aluno brilhante. Ele vai entrar na Polytechnique, depois na Telecom Paris Tech, e em 1986 se forma. Ele tem apenas 23 anos, e ele tem uma obsessão, se tornar CEO de uma grande empresa mundial. Ele vai começar sua carreira na Philips, na divisão de cabos, e ele entende rapidamente uma coisa que muitos não percebem. As redes de cabos vão se tornar a infraestrutura do mundo digital. Quem controla os cabos, controla a internet. E a internet vai mudar tudo. Em 1993, ele deixa a Philips e cria sua própria empresa de consultoria em telecomunicações. E em 2001, ele funda a Altice, um fundo de investimento especializado em redes de cabos. Sua estratégia é bastante simples e, acima de tudo, extremamente eficaz, mesmo que seja muito agressiva. Chamam isso de LBO, aquisição alavancada. É a arte de comprar uma empresa com o dinheiro da própria empresa. Para entender, imagine comprar um restaurante a crédito, pegando 90% emprestado e usando as receitas para pagar o banco mensalmente. Isso funciona enquanto o restaurante está cheio, mas aí está o problema. Se o restaurante vai mal por novos concorrentes, crise ou má qualidade, ainda é preciso pagar o banco, mas as receitas diminuem e então todo o edifício desaba. Para quitar a dívida, você precisa cortar em tudo, menos funcionários, ingredientes de qualidade e investimentos na cozinha. O restaurante paga o banco, mas ao mesmo tempo vai se degradando, os clientes vão embora e as receitas caem ainda mais. E um dia não tem mais dinheiro suficiente para pagar os juros. Foi exatamente isso que aconteceu com a SFR. O que é completamente louco nessa história é que Drahi aplica essa receita em um ritmo que ninguém jamais tinha visto. Em poucos anos, ele compra 99% da rede de cabo francesa Numericable, NUS, France Telecom Cable e UPC France por cerca de 2 bilhões de euros no total. Ele cria um império do cabo e dá certo. Em 2014, a Altice está na Bolsa de Amsterdã. Patrick Drahi é oficialmente bilionário. Ele tem 51 anos e acaba de fazer a maior aposta da sua vida. Para investir, não é necessário correr esse risco, pegar bilhões emprestados, apostar em juros ou arriscar o dinheiro dos outros.
Estamos em 2014. A Vivendi anuncia que quer se desfazer da SFR. A segunda operadora móvel da França está à venda e é a aquisição do século nas telecomunicações francesas. Todo mundo espera que a Bouygues leve a melhor. É um grupo industrial sólido, bem capitalizado e presente na França há décadas. A oferta deles é séria, limpa e lógica. As sinergias são evidentes. Para abocanhar a SFR, os dois concorrentes fizeram suas apostas. De um lado, a Bouygues anuncia 11 bilhões e 300 milhões de euros e oferece 43% do capital do novo grupo. Ou seja, para o vendedor Vivendi, uma avaliação da SFR em 15 bilhões e 500 milhões de euros. Para competir, a Altice Numericable teria aumentado sua oferta, colocando na mesa 11 bilhões e 750 milhões de euros, além de 32% do capital da futura entidade. Avaliação total de 14,5 bilhões de euros. Vantagem: um ponto positivo para a Bouygues, especialmente com o apoio da Iliad, controladora da Free. A Free, então, assumiria o controle da rede e das antenas da Bouygues. Patrick Drahi não é conhecido do grande público na época. A Numericable, sua operadora de cabo, tem um faturamento de 4 bilhões. A SFR tem um faturamento de 11 bilhões. Tenicines, comprar a SFR com a Numericable é como se o dono de uma padaria de bairro comprasse a rede Paul, com o dinheiro da Paul, mas ele tem uma arma secreta. Ele não se importa com o que as pessoas pensam. Ele financia a operação quase totalmente a crédito. A oferta final chega a 13,5 bilhões de euros financiados, como você já deve ter adivinhado, em grande parte por dívida. É o maior LBO da história das telecomunicações francesas. Em 5 de abril de 2014, a Vivendi escolhe Drahi. Bouygues é eliminado. A França descobre um novo nome, Altice. Foi o projeto industrial da Numericable que pesou na decisão. Segundo a Vivendi, é o projeto com maior potencial de crescimento e o que mais gera valor para os clientes, funcionários e acionistas. E Drahi não para por aí. Segurem-se bem. Entre 2014 e 2019, ele compra sem parar Portugal Telecom, o principal operador de telecomunicações em Portugal, Cablevision e Suddenlink, dois operadores de cabo americanos que juntos atendem milhões de lares nos Estados Unidos por mais de 25 bilhões de dólares combinados. Sotheby's, a maior casa de leilões do mundo, fundada em 1744 por 3,7 bilhões de dólares na França. Ele compra BFM TV, RMC, i24 News, L'Express. E toda vez o mesmo método. Dívida, mais dívida, sempre dívida. Em poucos anos, o Império Altice acumula quase 60 bilhões de euros em dívidas, sendo 24 bilhões apenas para a filial francesa, proprietária da SFR. Drahi disse nessa época na Assembleia Nacional: "Nós fazemos as coisas rapidamente e com ambição, mas de forma conservadora. O problema é que nessa sua forma conservadora, entre aspas, de gerir suas empresas, ele vai cometer um erro de principiante que vai lhe custar caro, muito caro." O modelo Drahi se sustenta em uma única hipótese. As taxas de juros permanecem baixas e as empresas adquiridas continuam gerando caixa suficiente para pagar a dívida. Durante 10 anos, isso funciona. As taxas estão historicamente baixas. O dinheiro praticamente não custa nada. Drahi refinancia sem parar, adia os vencimentos, compra novos ativos com os lucros dos antigos. Mas para que isso se sustente, como você já entendeu, a SFR precisa continuar competitiva. E é aí que os problemas começam. Quando Drahi compra a SFR em 2014, a operadora já estava fragilizada. A rede estava atrasada, o atendimento ao cliente era mediano e, como cliente da SFR na época, confirmo que tentavam impor opções que não tínhamos solicitado e cobranças fora do plano, sem justificativa. Além de todos esses problemas, surgiu um concorrente inesperado, Xavier Niel, fundador da Free, que revolucionou o mercado em 2012, com planos de 2 euros. Orange e Bouygues vão investir muito para reter clientes diante da Free, mas para a SFR será difícil. A empresa deve 20 bilhões de euros e cada euro investido na rede deixa de ir para o credor com resultado imediato. A qualidade da rede da SFR vai se degradar. Os clientes começam a sair devagar no início, depois cada vez mais rápido. Em 2023, a SFR perdeu 741 mil assinantes no ano. Em 2024, mais 1,3 milhão de clientes vão deixar a operadora. Em apenas 2 anos, quase 2 milhões de pessoas vão sair.
É uma hemorragia e ela dói muito. Mas não é só isso. Enquanto isso, a dívida continua crescendo. Ela chega a 24 bilhões de euros só para a filial francesa, ou seja, 2,5 vezes o faturamento anual da SFR. Para um credor, isso é um pesadelo e está só começando. Em julho de 2023, um choque. Armando Pereira, o braço direito de Patrick Drahi, há 30 anos, o homem que construiu o Império Altice desde os anos 90, é preso em Portugal. Ele é suspeito de conceder mais de 600 milhões de euros em contratos da Altice Portugal para empresas em que ele ou pessoas próximas eram acionistas. O Ministério Público Financeiro francês investigará a Altice por corrupção, lavagem de dinheiro e receptação. O cerco se fecha e os mercados entram em pânico. O valor dos títulos de dívida da Altice desaba. Os credores, esses fundos que haviam emprestado bilhões de euros para Drahi, começam a se organizar. Eles formam coalizões, vão contratar advogados. A ação de Drahi será tão inesperada quanto espetacular. Em 2024, ele ameaça não usar o dinheiro da venda de ativos para reduzir a dívida da Altice, caso os credores não aceitem perdoar parte dos créditos. É uma chantagem que é legal, mas brutal. Ou vocês aceitam perder 30% do que lhes é devido, ou não vem nada. Os credores recusam. Em 5 dias, o valor dos títulos de dívida garantidos do grupo vai cair. Os títulos não garantidos, por sua vez, despencam 40%. O blefe de pôquer não deu certo. Drahi precisa vender. A BFM TV e a RMC vão ser vendidas para a CMA-CGM por 1,55 bilhão de euros em março de 2024. Esses 70% dos centros de dados vão para o Morgan Stanley, um banco americano. Em fevereiro de 2025, após meses de negociações que esgotaram todo o mundo, a Altice assinará um acordo de reestruturação com credores. 8,6 bilhões de euros em dívidas serão perdoados em troca de maior participação dos credores no capital. Drahi cederá metade de seu império para sobreviver. E, finalmente, em 17 de abril de 2026, ele aceita vender a própria SFR. A joia da coroa, o ativo que ele havia jurado nunca ceder. A SFR pode ser comprada em breve por concorrentes. De qualquer forma, já demos um primeiro passo esta manhã, pois a Altice, controladora da SFR, anunciou que entrou em negociações exclusivas com a Bouygues Telecom, a Free e a Orange. 20,35 bilhões de euros divididos em 3 entre Bouygues, Free e Orange. Se você é cliente, não precisa fazer nada. Os contratos serão transferidos automaticamente. Mas a marca do quadrado vermelho, a mais antiga do mercado de telecomunicações francês, criada em 1987, vai desaparecer nos próximos anos. E os funcionários? A SFR tem cerca de 8 mil empregados. Quando 3 empresas absorvem uma quarta, há milhares de postos redundantes. Os sindicatos já estimam entre 6 mil e 8 mil postos ameaçados. São famílias e pessoas que fizeram carreira na empresa e agora arcam com uma dívida que não criaram. Também há funcionários envolvidos e sabemos que há empregos duplicados. E mesmo que você não trabalhe na SFR, você será impactado. Hoje, a França tem os planos de celular mais baratos da Europa, cerca de 12 centavos por gigabyte em média, contra 1 euro na Europa. O motivo é simples. Desde 2012, com a chegada da Free, 4 operadoras disputavam preços agressivamente, beneficiando todos. Amanhã, essa guerra termina. 3 operadoras, não 4, significam menos concorrência para os assinantes franceses, segundo especialistas da Deloitte. Provavelmente haverá um aumento de preços. Não será brusco, mas progressivo. Mas entre 70 milhões de franceses, cada euro a mais por mês são bilhões que mudam de bolso. Patrick Drahi não vai pagar essa conta, mas nós, todos nós, é que vamos pagar. E falando em Drahi, ele continua bilionário. Sua fortuna está estimada em 8,6 bilhões de dólares em 2026. Ele ainda mora na Suíça, ganhou muito dinheiro com essa aventura, mesmo perdendo a empresa, mas a SFR, por sua vez, morreu por causa de um único homem que acreditou que podia comprar indefinidamente a crédito sem nunca pagar a conta. A SFR pagou mais de 10 bilhões de euros em juros entre 2014 e 2024, 10 bilhões que poderiam ter ido para a rede, o atendimento ao cliente, a competitividade. Em vez disso, o dinheiro foi para os credores. A lição é simples. Dívida é uma ferramenta. Nas mãos de alguém que sabe usá-la,
ela permite construir impérios. Nas mãos de alguém que abusa dela, ela os destrói. Patrick Drahi fez os dois. Se quiser a história de outro império construído sobre dívida que ruiu, desta vez por uma fraude contábil de 9 bilhões de euros, do outro lado do mundo, um grande impacto ocorreu na França. Essa é a história da Steinhoff e da Conforama mostrada no vídeo.